está acompanhando a gente aqui no templo neste momento, abra sua Bíblia para Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. E você que nos acompanha pela internet, a partir deste momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 4, versos de 1 a 7. Esse é o texto para a nossa meditação nesta manhã. Nós somos muito gratos a Deus por todos os que estão conosco aqui no templo esta manhã, graças a Deus, apesar aí de ser um domingo que antecede o Natal, não é? Apesar de muitas famílias terem viajado, graças a Deus, temos um bom grupo de irmãos e irmãs nesta manhã. Louvo a Deus por cada um que está aqui, por cada um que vai ouvir a palavra neste momento, né? Cada um que nos visita. Agradeço a Deus pela vida da minha sogra que está aqui, meu sobrinho, né? E demais irmãos e irmãs que estão conosco, nosso muito obrigado. Gálatas 4, por favor. Versos de 1 a 7. Digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada é diferente de um servo, ainda que seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo Jesus. Este é o texto para a nossa meditação nesta manhã. E nós vamos falar sobre revelações natalinas. Revelações natalinas é o nosso tema de hoje de manhã. Preste atenção no que diz o versículo de número 4, por gentileza. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse é o verso-chave desse texto e é o verso-chave da nossa mensagem de hoje de manhã também. Meus irmãos, o grande plano de Deus, plano este que vem desde a eternidade passada, o grande e eterno plano de Deus é a redenção da humanidade caída. Deus projetou, Deus planejou, não é? Redimir o homem caído desde a eternidade. E lá na eternidade ele estabeleceu o modo como ele faria a redenção da humanidade, como ele faria o perdão dos seus pecados, tornando este homem caído, filho seu, redimido e apto para viver no céu. E neste final de ano, neste período em que o cristianismo, e não só o cristianismo, né, mas apesar de muita gente se dizer ateu, muita gente dizer que não crê na Bíblia, muita gente renegar o cristianismo, muita gente até de zombar do cristianismo, parece que no final de ano todo mundo se esquece disso aí, não é? E está aí celebrando o Natal. Eu gostaria de saber o que é que um ateu comemora, uma vez que ele não crê em Deus, né? Mas você pode observar, tem muito ateu comemorando nesses dias aí, né? Interessante como o ser humano às vezes é incoerente. Então, nesta época, quando o cristianismo se volta para as festividades do Natal, onde ele lembra-se do advento, ou seja, a manifestação de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma realidade que nós celebramos, um acontecimento do qual os profetas e nossos pais, por assim dizer, falaram e aguardaram com ansiedade. Isso é tão verdade que várias pessoas, quando Jesus nasceu, elas se derramaram em lágrimas,
elas escreveram poesias, elas declamaram, e Deus inclusive inspirou algumas delas para ficar registrada nas Escrituras. O Senhor deu cânticos às pessoas, coral angelical, não é? Fez soar a sua voz pelos céus, porque o nascimento de Jesus era algo aguardado com expectativa, com ansiedade, por ser uma grande necessidade. E nesse texto que nós lemos aí, apesar de Gálatas ser um livro bem teológico, uma carta bem teológica, não é? Nesse texto que nós temos aí, Paulo dimensiona a realidade do Natal que devemos celebrar, mostrando que Deus é fiel aos seus planos eternos. Por isso ele diz no versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus cumpriu a sua promessa. Ele enviou o seu Filho. Vale lembrar aqui, meus irmãos, a empolgante verdade de João 8, que diz, Deus nunca foi visto por ninguém. Não, Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho único, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este fez Deus conhecido. Vale lembrar aqui. Portanto, o Natal é uma época em que o Senhor procurou de revelar-se ao mundo. Portanto, a época do Natal é uma época de revelações, não é? De demonstrações divinas ao ser humano, tornando esse ser humano indesculpável e com clareza para deixar as trevas e seguir pelo caminho da luz. A grande questão é, quais são as revelações do Natal que você e eu não podemos nos esquecer? Até porque estas revelações são aqueles presentes muitas vezes não abertos no Natal. Sabe os presentes que são esquecidos no Natal, que não são abertos? A maior parte das pessoas abrem outros presentes, mas se esquecem de abrir estes que as Escrituras deixam para nós, as revelações natalinas. Vamos a elas então nesta manhã. Eu desejo que Deus abençoe o seu coração e que você receba essas revelações de Deus para a sua vida e que elas possam tornar a sua vida mais empolgante, mais animada, mais fervorosa, mais dedicada, mais consagrada, mais empolgante neste Natal. Em primeiro lugar, ou a primeira revelação natalina é exatamente a pontualidade da pessoa de Deus nos seus feitos. Repito, a pontualidade da pessoa de Deus nos seus feitos. Veja que o verso 4 diz, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo exato, o momento certo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Meus irmãos, era a hora exata em que Deus havia determinado que fosse levada a cabo, não é? A redenção proposta na pessoa do Messias. O tempo exato foi exatamente cumprido na plenitude dele, quando ele realizou o seu plano. Meus irmãos e irmãs, Deus é pontual nos seus feitos. Escute o que eu estou te dizendo. Deus é pontual, Ele não tarda, Ele não adianta, Ele não atrasa. Deus é pontual, Ele não deixa de cumprir. O que Ele prometeu, Ele faz no momento exato e no momento certo. Deveríamos ser também assim. Pessoas que sejam pontuais, que sejam fiéis nesse sentido. Não é? Deveríamos ser pontuais em cumprir nossas promessas. Deveríamos ser pontuais em fazer os nossos pagamentos. Deveríamos ser pontuais em cumprir nossos horários. Deveríamos ser pontuais em realizar, não é, os nossos compromissos com outras pessoas, porque o nosso Deus é pontual. Ele não falha, Ele não atrasa, Ele não procrastina. Não, no momento exato, vindo a plenitude do tempo, Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Note, Jesus é o Filho de Deus, enviado por Ele na plenitude do tempo. O apóstolo Paulo, que era um catedrático, como diz o irmão Samuel, não é? Em algumas áreas, era catedrático na lei. E o apóstolo Paulo, nos versículos de número 1 a 3 deste capítulo, ele ilustra essa plenitude do tempo através do sistema de criação de filhos na lei romana.
E nos versículos de 1 a 3, ele mostra como é que era feito, então, a criação de um filho na lei romana. Ele ilustra a plenitude dos tempos com base na lei romana. E o que ele faz? Ele conta a história de como é que uma criança, ela é levada do seu nascimento à apropriação da sua herança. E ele diz o seguinte, olha, isso está aí nos versículos de 1 a 3, você pode ler, eu já li, você pode ler com calma depois, não é? Ele declara aí que quando um menino nascia, o menino, depois que atingia uma certa idade, não é? Lá pelos seus 3, 4 anos, ele era colocado não só nas mãos do pai e da mãe para a educação, mas também nas mãos de outras 3 pessoas. Quais eram as 3 pessoas? Primeiro, era o aio. Atente-se que eu não disse alho. Alho é aquele tempero que você usa na cozinha. Eu disse aio, certo? Aio. Este aio, que é a mesma palavra para guia, condutor, instrutor, ele surgia na vida do menino quando ele precisava ser guiado nos seus primeiros passos no ensino na vida. Então, ele tinha que aprender a ler, escrever, enxergar o certo e errado, os bons costumes e a cultura romana. Então, era dado para um aio. Esse aio pegava essa criança lá nos 4, 5 anos e levava ele até os 14 anos, ensinando ele a ler, a escrever, a lei romana e assim por diante. Quando chegava nos 14 anos, o aio passava esse menino para tutores e curadores. Então, os tutores e curadores pegavam esse menino e iam treiná-lo a ser um homem até os 25 anos. Quando chegava aos 25 anos, o tutor e o curador, entrava especificamente aí o curador. O curador pegava esse menino aos 25 anos e tornava ele apto para receber a herança, usar a herança sem que ela se perdesse. Levava ele a apropriar-se da herança. Quando o menino chegava aos 25 anos, pronto para receber a herança, era a plenitude da sua idade. Estava pronto, estava no tempo certo, estava hábil, estava capacitado agora a viver, não é, como um homem e administrar os bens que recebeu, a herança que recebeu, os bens do seu pai. Paulo usa essa ilustração para falar para a gente da plenitude do tempo. Ele diz, olha, quando chegou a plenitude do tempo, ele diz, olha, no Império, na lei romana é assim, na lei judaica é semelhante. Há um tempo pleno, há um tempo de plenitude, aonde é o momento exato que o herdeiro pode assumir a herança. Veja bem que aquele menino lá, o pródigo, quando ele assume a herança novo, com seus 16, 17 anos, ele sai de casa, ele não tem capacidade de administração e ele perde tudo. Porque não era a plenitude do tempo. Estava no tempo errado, estava na hora errada, foi feito do modo errado. E ele desperdiçou tudo, ele perdeu tudo. Mas quando o menino é educado, aos 25 anos, está pleno, no tempo certo, então ele tem condições de administrar a sua herança. Deus diz assim, no tempo certo, Deus enviou o seu filho ao mundo. Claro, meus irmãos, que a plenitude do tempo, o momento exato, tem a ver com a história. Tem a ver com a história. Então, por que é chamado plenitude do tempo? Porque havia uma época pronta, preparada, exata, quando Jesus deveria vir ao mundo. Que período era esse? Primeiro, esse foi o tempo em que o Império Romano conquistou e subjugou o mundo conhecido. Então, o Império Romano dominou o mundo, não é? Eles abriram dezenas de estradas em toda a Europa. Até hoje existem algumas delas sendo usadas ainda. Eles estabeleceram legiões de guardas romanos para garantir o direito de ir e vir das pessoas. Você tem direito de ir e vir hoje por causa da lei romana, sabia? Estabeleceram a Pax Romana, que era o exército presente nas estradas, nas pequenas cidades, para que não houvessem motins, de maneira que as pessoas podiam circular livremente. Então preste atenção, quando Jesus vem, há uma paz no sentido de que, em qualquer lugar da Europa, as pessoas poderiam levar a mensagem e trazer a mensagem. É por isso que você vai encontrar Jesus circulando por toda a Judéia, Samaria, Galileia, Gadara e assim por diante. E ele circula livremente. Ele vai pregando. Ele falou, eu preguei nos montes, eu preguei nos vales, eu preguei nas ruas, eu preguei nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas vilas, nos vilarejos. Porque havia uma garantia no direito de ir e vir. Era o momento exato. Estava preparado. Deus usou o Império Romano para isso. Segundo,
também foi o período em que a língua grega e a sua cultura deram certa coesão à sociedade. Quando Jesus vem, há uma língua universal acontecendo, era o grego. Além do latim, que era a segunda língua mais importante praticamente. Então, quando Jesus vem, não é? E ele vem, e ele proclama a palavra, as pessoas podiam levar essa palavra porque elas tinham uma língua que era entendida em qualquer lugar. Como hoje o inglês, por exemplo, se você falar inglês, não é? Você vai para qualquer canto do mundo e você se comunica. Assim era com a língua grega naquele período. Se você observar sobre a cruz de Cristo, lá diz assim, e foi escrito em letras gregas, romanas, que é o latim, e hebraicas. O hebraico é a língua do Antigo Testamento, a Bíblia estava em hebraico. Aí a língua de difusão era o grego, ainda tinha o latim, não é? Que eram as línguas que funcionavam naquele tempo. Os deuses gregos, pagãos, estavam em declínio. Passando a perder a influência entre o povo comum. Nascia nos corações e mentes a fome por uma religião que desse sentido à vida. É por isso que quando João Batista começa pregando, logo tem uma multidão seguindo ele. É por isso que quando Jesus começa a pregar e fazer milagres, logo tem multidões. Gente, 6, 7 mil pessoas seguindo um andarilho. Havia fome nos corações, havia sede nos corações. Sabe por quê? Porque era a plenitude do tempo, era um momento exato. Havia paz e direito de ir e vir, havia uma língua comum. Terceiro, foi o período que a lei de Moisés acabou a obra de preparar as pessoas e ela foi terminada também como escritura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi terminado, os profetas encerraram suas profecias e toda a lei, o Antigo Testamento, toda a lei que podia conduzir o homem a Cristo foi fechada. Interessante que a palavra aio, ou tutor e curador, nesse contexto significa a lei. Todo o Antigo Testamento foi dado para guiar o homem à maturidade, para que ele pudesse, quando Jesus viesse, recebê-lo. É interessante, eu acho que é aí que está uma frustração no Evangelho de João. Porque lá no capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, e ele veio para o que era seu. Ou seja, toda a lei do Antigo Testamento preparou o homem para aquele momento. O homem deveria estar maduro, deveria estar adulto, deveria estar pronto a receber o Messias. Mas quando o Messias vem, o que diz as Escrituras? Os seus não receberam. Os seus não receberam. Não é? Mas a lei fez o seu papel. Ela guiou o homem até lá. Ele deveria crer, ele deveria receber, mas ele não fez a sua parte. A plenitude do tempo, a lei tinha preparado todos os caminhos. 4, havia uma verdadeira falência humana no que diz respeito a setores do homem. Primeiro, moral. Não havia respeito para com a sexualidade. Eu já disse aqui e repito, de cada 10 governantes romanos, 7 eram homossexuais. Então o Herodes, não era bem um Herodes, viu? Tinha muitos Herodes ali, que eu vou dizer uma coisa para você. Por trás dos panos mesmo, tinha nada daquela, né? Aqueles bustos que o povo coloca aí, não. Eram pessoas depravadas, sexualmente falando. O ser humano havia sido reduzido aos desejos infames do seu coração, corrompido sexualmente. Não é? Dizem que esses reis tinham relação sexual até com a mãe. Alguns deles mandavam matar os seus familiares, não é? Quando rejeitavam esse tipo de vida. Era uma coisa nojenta, irmãos, feia mesmo. Você se assusta com os dias de hoje, é porque você não levantou a cortina dos dias da época de Cristo, né? Você não levantou a cortina, a coisa era feia. Religiosamente falando, o misticismo e as religiões de mistério tomavam conta sem satisfazer a alma. Se você olhar pelas páginas do Novo Testamento, você vai ver que várias cartas de Paulo procuram rebater os misticismos que estavam brotando para todo canto. Também o sistema social não produzia satisfação entre pessoas. Proliferava-se a maldade, os assassinatos e os roubos. Eles tinham uma faquinha, que me foge o nome agora, eu não vou lembrar, mas era uma faquinha curta assim, e a folha dessa faca, ela era em formato de S. A folha dessa faca cortava que nem gilete.
Então, muitas pessoas morreram, porque quando tinha assim, uma aglomeração, não é? Assassinos, etc., ou pessoas que queriam vingar-se, não é? Ou causaram um problema para o governo, elas vinham com essas pequenas facas e furavam as pessoas pelas costas, e quando elas arrancavam, tiravam até o pedaço dos rins. Por pura maldade, realmente, não é? Então, era um período muito degradante, havia uma falência moral, religiosa e social. Mas esse era realmente o momento exato, porque Isaías diz, o povo que andava em trevas. Então, preste atenção que coisa interessante, olha só, eu disse aqui que era o momento certo, porque o Império Romano, ao administrar e ao governar o mundo, deu ao mundo o direito de ir e vir, construiu estradas, facilitou, não é, o trânsito. Também havia uma língua, que facilitou a comunicação. A lei estava completa, havia trazido o homem até o momento que ele podia tomar um passo de fé em Jesus. Mas esse homem, com todo esse preparo, estava falido. Estava carente, estava perdido. Não é? Esta situação em conjunto é chamado de a plenitude dos tempos. O tempo certo. E tudo isso sob o controle do Pai. Por quê? Porque Deus é pontual. É o momento certo. Porque Deus é pontual. Deus não retarda a sua promessa. Deus é organizado. Os seus planos são eternos, são perfeitos, são completos e são produtivos. Os planos de Deus são infalíveis. Por isso que Jó declara no seu livro, antes eu te conhecia de ouvir, meus olhos agora te veem, eu contemplo o teu poder, eu sei que o Senhor trabalha no turno da noite, eu sei que quando as dores me vêm, o Senhor é o médico dos médicos, eu sei que o Senhor é pontual, o Senhor trabalha exatamente no dia, na hora e no momento certo. Essa é a primeira revelação natalina. Deus é pontual na história, Ele faz o que tem que fazer no momento certo. Então não tenha medo. Não pense que as coisas saíram fora do controle na sua vida. Deus está no controle. Ele tem um momento exato de agir. E Ele o fará quando necessário. Em segundo lugar, ou a segunda revelação natalina. Veja o versículo 4, que diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, o Natal revela que Jesus é Deus, Ele é divino, Ele é o Senhor Deus. Note a expressão, Deus enviou. Preste atenção, Jesus não veio simplesmente porque quis vir, Ele foi enviado. Ele não nasceu por um acidente, Ele foi enviado. Ele não é um descontrole de José e Maria, Ele foi enviado. É o Filho de Deus, isso é importante. João 3,17, inclusive, recomenda e reforça justamente esse fato. Deus enviou o seu Filho. Note que ele diz seu Filho, para mostrar a divindade de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sem delongas, Jesus é Deus. E o Natal revela-nos o nascimento do Filho de Deus. Como é que nós sabemos disso? Como é que nós sabemos que Jesus é Deus? Primeiro, Jesus possui atributos de Deus. Jesus possui atributos exclusivos de Deus. Por exemplo, João 8,58 diz que ele tem uma eternidade de existência. Certa feita eu estava em Marilândia do Sul, para onde Deus permitindo a gente vai amanhã, passar o Natal com a minha mãezinha lá. Eu estava dando um estudo bíblico na casa de uma família, e aí quando nós chegamos no nascimento de Jesus, e lemos este versículo, né, de João 8,58, tratando de que Jesus sempre existiu, Ele é eterno, Ele estava com o Pai, um senhor arregalou os olhos, disse assim, nossa, que coisa fantástica, porque para mim, Jesus começou a existir, até então, quando Ele nasceu, eu não sabia que Jesus existia antes, para mim Ele começou a existir quando Ele nasceu, eu disse, não, Ele encarnou-se no nascimento, mas Ele é Deus eterno, Ele sempre existiu, Ele é o Senhor, é o Criador, o soberano Deus. Então Jesus tem eternidade de existência, Jesus tem onipresença, é por isso que Jesus pôde prometer e pode cumprir o que está escrito em Mateus 18, 28, não é? Aliás, 28, 20, eis que eu estou convosco. Só pode dizer isso quem é onipresente. Eis que eu estou convosco e estou
todos os dias, até a consumação do século. Então, Jesus, ele é onipresente. Certa feita, no Evangelho de João, também, capítulo 1, Jesus estava buscando os seus discípulos. Preste atenção que eu disse buscando. Ele não estava procurando voluntários. Existe diferença entre uma pessoa se voluntariar e uma pessoa ser escolhida. O voluntário é assim: irmãos, precisamos fazer um trabalho de limpeza do templo. Há algum voluntário? Alguém que tem um chamado para trabalhar na limpeza do templo? E eu fico aguardando até que você se manifeste. Eu posso. Não. Esse é o voluntário, esse é o chamado para um trabalho voluntário. Escolhido é diferente. Escolhido é assim: olha, gente, nós vamos trabalhar aqui na quarta-feira limpando o templo, vai vir aqui o irmão Roberto, vai vir o Mauro, vai vir o Carlos, vai vir a irmã Inês, vai vir a irmã Fátima e o Daniel. Não há vontade de quem é escolhido, e sim de quem escolhe. Então, quando Jesus estava passando, procurando seus discípulos, não é? Ele mostrou a onipresença. Ele chamou Filipe, e Filipe chamou Natanael, não é? E aí, quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus falou assim, ele dá uma palavra para Natanael, fala assim: eu conheço você, não é? Natanael, já faz tempo. Ele disse assim: mas de onde o senhor me conhece? E Jesus disse assim: eu conheço você desde debaixo da figueira. Jesus não tinha estado de corpo presente lá, a não ser pela sua onipresença. Ele disse: eu conheço você lá debaixo da figueira. Desde lá eu te conheço. Natanael não conhecia, mas Jesus conhecia. Porque Jesus já o tinha escolhido para fazer a obra que ele tinha que fazer. É diferente. Então isso é onipresença, é poder de fazer-se presente, não é por ser Deus. Mas a Bíblia também diz que ele é onisciente. Lucas 6:8 diz que ele é onipotente. João 11, porque ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Então Jesus, meus irmãos, ele possui atributos de Deus. Por isso ele é Deus. Por isso o texto diz: Deus enviou o seu Filho. Mas há algumas coisas mais importantes ainda. Segundo, ele faz o que somente Deus pode fazer. Jesus, ele é Deus porque ele faz coisas que só Deus pode fazer. Se não, vejamos. Primeiro, Mateus 2, de 1 a 12, ele perdoa pecados. Mas aqui não é aquele pecado de uma pessoa ofender outra não, viu? De alguém falar e não cumprir, não é esses pecados relacionais, aqui é perdão de pecados no que diz respeito à ofensa a Deus e para a eternidade. Só pode perdoar alguém e levá-la para a eternidade quem é Deus, e Jesus faz isto. Dar vida espiritual a quem desejar. João 5:21 diz que Jesus dá a vida espiritual a quem ele desejar dar. Só Deus pode fazer isso. João 11:43 diz que Jesus ressuscita. Só Deus pode ressuscitar mortos. João 5:22 e 27 diz que ele julga pessoas com justo juízo. Só o justo juízo, Deus eterno, pode julgar a pessoa justamente. Portanto, Jesus, ele é Deus porque ele faz coisas que só Deus pode fazer. Outras pessoas não podem fazer. Eu e você não podemos fazer. Terceiro, ele recebeu nomes e títulos de Deus. Por exemplo, João 10:36, Filho de Deus. Mas alguém pode dizer o seguinte, não é? Alguém pode objetar o seguinte: Jesus é descendente de Deus, mas ele não é Deus. Ele só é descendente, mas ele não é Deus. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Errado. Jesus é filho de Deus, por isso é Deus, e não é só porque é descendente de Deus, não. Não é descendência de Deus. Não é essa a palavra indicada. Deixe-me ilustrar. No Antigo Testamento, temos o aporte que esta expressão, filho de Deus, significa da mesma ordem de Deus. Preste atenção. Significa não um descendente por ser gerado simplesmente, mas porque ele é da mesma natureza. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, você vai encontrar ali expressões filho dos profetas. Fulano de tal é filho dos profetas, como lá em 1 Reis 20:35. Fulano é filho dos profetas. E alguém vai dizer assim: tá, quem é o pai dele que era profeta? Aí você vai olhar o pai não era profeta. Então como é que ele é filho de profeta? É que a expressão filho de profeta quer dizer da mesma ordem dos profetas. Quer dizer, Deus levantou um profeta há 6.000 anos atrás, passou 6.000 anos, ele levantou outro da mesma ordem. Igualzinho. Por exemplo, outra expressão, filhos dos cantores, filho de cantores, de Números 12:28.
Vamos reunir novamente o povo aqui na Jerusalém restaurada e vamos chamar os filhos dos cantores. Poxa, mas os caras já morreram, os cantores já morreram faz 600 anos. Mas você vai chamar o filho dos caras para cantar agora? Vou chamar um morto para cantar aqui? Não, a expressão filhos dos cantores quer dizer da mesma ordem dos cantores. Da mesma ordem. Por exemplo, filho de Davi. Você encontra pessoas ali perto do nascimento de Cristo, das quais se diz fulano, nas gerações, né? Fulano, filho de Davi. Mas Davi morreu faz 1000 anos. Não é isso que significa. Significa filho de Davi da mesma ordem de Davi. Jesus é chamado filho de Davi. Quer dizer, da mesma ordem de Davi. Então, quando a Bíblia diz filho de Deus, está dizendo da mesma ordem de Deus, da mesma natureza, da mesma identidade, da mesma origem, da mesma constituição divina. É por isso, irmãos, que Jesus foi morto na cruz, sabia? Você quer ver como é verdade? Lá em João 19:7 diz assim: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele vai ter que morrer, porque ele se fez filho de Deus. Sabe o que eles entendiam? Que ele era Deus. Ele disse que é Deus. Quando ele disse, eu sou filho de Deus, eles entenderam, opa, ele está dizendo que é da mesma natureza, identidade, que ele é Deus, ele vai ter que morrer. Olha só como uma coisa é importante e é profunda, não é? Então, Jesus, ele verdadeiramente recebeu nomes e títulos de Deus por uma razão simples. Ele é Deus. Deus e não só isto, Deus e Senhor. Em Lucas 1,76 ele é chamado de Senhor. Em João 1,1 ele é chamado de Deus. Em Apocalipse 19,16 ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, o Natal revela que Jesus Cristo é Deus, é divino, é Senhor dos Senhores, é Rei dos Reis. Ele é divino, ele é Deus. Ponto. Revelações natalinas. Eu já disse aqui que o Natal revelou que Deus é pontual. Já disse aqui também que o Natal revelou que Jesus é Deus. Mas tem mais, olha o versículo 4 ali. Vindo a plenitude dos tempos, pontualidade de Deus. Deus enviou seu Filho, divindade do Filho. Agora note mais uma frasezinha aí. Nascido de mulher. O Natal revela que Jesus é um ser humano perfeito. E ele usa essa revelação com os termos, nascido de mulher. Aqui Paulo nos dá uma autêntica amostra da humanidade de Jesus Cristo. Depois de dizer que ele é Deus, agora diz que ele é filho, nascido de mulher. Tem até nome essa mulher, Maria, tem até pai, não é? Esse menino, José. E fica autenticado então que Jesus era verdadeiramente homem. Como é que nós podemos ver isso biblicamente? Preste atenção no que eu vou te dizer. Primeiro, Jesus teve família humana. Ele nasce de mulher. Irmãos, você já pensou na gestação de uma criança como é lindo? É ou não é lindo? Brota, não é? Acontece a união das sementes e aí começa logo nos primeiros dias, quando se vai fazer ultrassom hoje, é sofisticado, né? Você já vê lá o coraçãozinho batendo. Não é lindo? Irmãos, é lindo uma gestação. Mas você já prestou atenção no lugar onde que a criança ela vai ser desenvolvida? É no útero, pastor. É lindo o útero. Você já viu um? É lindo? Você já viu um? É lindo? Você já viu o ambiente que esse útero é colocado? Irmãos, até as vísceras, perdoem-me as irmãs por usar essa palavra, mas é a verdade. Elas são pressionadas para cá e para lá para o bebê poder ter conforto. Mas é em meio às vísceras. Você já viu a quantidade de sangue que sai num parto, inclusive por cesariana? Quando a placenta é tirada. É bonito aquilo? Mudou um pouquinho a característica agora, né? Se a gente for olhar o negócio humanamente falando, né, pelos olhos da medicina, um negócio assim é meio... Bem, eu não consegui assistir o parto dos meus filhos. Eu não sei se eu aguentaria, né? Mas o local, por mais que seja maravilhoso, é lindo, né? A gente pensar na gestação, mas irmãos, o local é dentro de um corpo humano, de carne e osso, de sangue.
Agora pensa isso acontecendo com o Filho de Deus, com o Deus eterno. Pensa acontecendo isso com o Deus eterno. Ele tendo que se sujeitar a 9 meses, 9 meses, ficar ali dentro. É maravilhosa uma gravidez, mas olhando nuamente, é envolta muita coisa assim que a gente fica, não é, pensativo às vezes. O Filho de Deus foi nascido de mulher, mostrando a sua humanidade. Ele nasce de mulher. Mateus 2:21 diz, Maria achou-se grávida. Agora note outro detalhe, grávida pelo Espírito Santo. Foi uma decisão triuna, uma decisão divina que Jesus fosse gerado ali. Então ele teve uma família humana, ele nasceu perfeitamente humano. Segundo Jesus, ficou sujeito às leis comuns do desenvolvimento humano. Não pensa você que Jesus nasceu ontem e hoje ele já tinha 33 anos. Não. Ele nasceu ontem e depois, até chegar aos 33 anos, ele desenvolveu-se como uma pessoa normal. Diz a palavra, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. E depois o acharam no templo, assentado em meio aos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Só faz pergunta quem quer aprender, quem precisa aprender, ué. Eu fico pensando na frustração de Maria, depois que veio o segundo, o terceiro e o quarto bebê. Não é? Eu acho que educar Jesus não foi difícil. Porque quando Maria falava assim, Jesus, vai lavar a louça, ele não questionava. Porque ele era obediente até a morte. Jesus agora vai lavar o banheiro. Jesus precisa desentupir a pia que o seu pai limpou um peixe lá e o negócio entupiu. E lá vai Jesus fazer. Aí depois vem os irmãos e as irmãs. Aí Maria fala assim, fulano vai lá desentupir a pia. Por que eu, mãe? Ela fica pensando, por que Jesus era diferente? Não é? Ele era 100% humano, mas ele era também 100% Deus. Imagine a frustração dessa mulher com os outros filhos, não é? Como não foi diferente. Jesus, ele desenvolveu-se em todas as coisas como um ser humano precisava ser desenvolvido até chegar aos 33 anos. Terceiro, Jesus, meus irmãos, ele tinha a aparência humana. Veja que tem uma expressão que diz assim, como sendo tu judeu, falando de Jesus. Como é que você sendo um judeu quer dizer que é Deus? Meus irmãos, é muito provável que se você um dia desse na rua 13 estivesse fazendo umas compras e Jesus passasse perto de você, você não o reconheceria. Eu posso estar muito errado, mas também posso estar muito certo. Não é? Mas provavelmente se Jesus passasse hoje em frente à igreja aqui, nenhum de nós o reconheceríamos. Primeiro porque nós não sabemos como era a sua fisionomia. Essa que está aí numa cruz não é a de Jesus, você pode ter certeza disso. Segundo, porque ele era tão comum na aparência humana como os demais. Não é? Tão comum. Meus irmãos, Jesus não parecia um ser humano. Não, ele era um ser humano. É diferente. Ele não parecia ser uma pessoa, não. Ele era uma pessoa. Com suas características peculiares, 100% humano, diz a palavra do Senhor. Se não, observe que até os 30 anos de idade, não é? Você vai olhar nas escrituras e vai enxergar pouca coisa de Jesus. O que Jesus ficou fazendo neste período, é o que muita gente fica se perguntando. Eu tenho uma resposta muito simples. O que Jesus fez do primeiro aos 30 anos? Meus irmãos, Jesus foi filho, Jesus foi trabalhador, Jesus foi uma pessoa, Jesus foi o carpinteiro e foi um cidadão, até os 30 anos, sem pecado. No mais, foi criado a maneira judaica. Nada mais do que isso. Quarto, Jesus possui uma natureza física humana. Ele tinha corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Os dicotomistas me perdoem, mas eu vejo na Bíblia a palavra alma, espírito e corpo. Eu sei que alguns vão dizer assim, não, mas às vezes, mas aqui a palavra alma e espírito às vezes é a mesma coisa. Então eu fico me perguntando, por que Deus usou várias palavras? Por que ele não resumiu então só em espírito? Ou só em alma? Ele usa corpo, alma e espírito. Para mim, está tranquilo. Nós temos corpo, alma e espírito. Sou tricotomista, obviamente. Não é? Jesus disse assim, ó, minha alma está triste até a morte. Note, minha alma.
Aí ele diz assim, ó, vede minhas mãos e pés. Aí ele diz assim, ó, Pai, nas tuas mãos entrego minha alma. Não. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É por isso que ele nos compreende por completo. Corpo, alma, espírito. É por isso que quando você está com dor no corpo, você pode falar com Deus que ele entende o que é corpo. É por isso que quando você está com problema de alma, que são os problemas emocionais, você pode falar com ele que ele entende perfeito. É por isso que quando você está com um problema espiritual, você pode falar com ele que ele entende perfeitamente. Ele sabe o que é corpo, alma e espírito. Número 5, ele esteve sujeito às fraquezas de natureza humana que não são consequência de pecado. Quais fraquezas estas? Não é? Então veja bem, Mateus 4,2 ele teve fome. João 19,28 ele teve sede, como alguns de vocês estão tendo agora por causa do calor. João 4,6 ele se cansou nas viagens. Mateus 8,24 ele dormiu quando estava com sono. E João 8,35 ele chorou porque um amigo morreu. Características de uma pessoa. Não é composição de uma pessoa. Mas ele recebeu nomes humanos que lhe foram atribuídos por ele mesmo e por outros. Ele é chamado Filho do Homem, ele é chamado de Jesus, é chamado Jesus Nazareno, é chamado Emanuel. Então o Natal, meus irmãos, revela que Cristo é um ser humano perfeito. Esse é o grande dilema daqueles que seguem deuses gregos, por exemplo. Os deuses gregos são aqueles tipos de deuses ostentadores. Não é? Eles gostam de andar só por cima, no alto. É eles lá no céu e os homens aqui na terra. E não mexam com eles, que senão eles jogam um raio em você. Não é? Eles não gostam de ser incomodados. Eles brigam entre eles por besteira. São os deuses gregos. E os seus seguidores ficam aqui vendo, né, a odisseia fantástica da Grécia. Não, o nosso Deus, ele desceu do céu. Ele andou entre nós, se fez um de nós. Ele é um ser humano perfeito. Jesus Cristo, 100% homem, diz a palavra. Então, quando você é tentado, ele pode socorrer você, sabe por quê? Porque diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado. Então, quando você sofre com a presença das coisas erradas nesse mundo, e eu imagino que você sofra, ele sofreu e muito, e por isso pode nos ajudar a não se entregar às coisas erradas e a viver de forma a reprová-las. Você se entristece pelas injustiças, ele sofreu muito mais, e pode fazer justiça para aqueles que nele esperam. Você sente dores, ele também sentiu, e por isso compreende você e pode livrar você das suas dores físicas, emocionais e espirituais. Você é desprezado, ele também o foi, o mais desprezado entre os homens, rejeitado, ninguém fez caso dele, por isso ele pode acolher, pode socorrer os que são rejeitados, até os que são abandonados pelos pais, porque ele é um ser humano perfeito, e que nos entende e compreende perfeitamente. Por isso, no dia de Natal, você pode adorar o Senhor. Ele entende a sua linguagem. É por isso que você pode se dobrar diante dele. É por isso que você pode clamar por ele. Ele entende a sua linguagem. Penúltimo lugar. O alvo, ou quarta, não é? Revelação natalina. O alvo da vinda do Filho de Deus. Veja o versículo 5, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Preste atenção, para remir os que estavam debaixo da lei. Lembra que eu disse que a lei era um guia para conduzir as pessoas a Cristo. Então, quando Jesus vem, ele retira essas pessoas de debaixo da lei e pode dar graça a elas para elas serem adultas e usufruírem a herança. O alvo da vinda do Filho, resgatar os que estavam sob a lei. Meus irmãos e irmãs, a vinda do Filho de Deus ao mundo foi uma missão de resgate. Uma missão de resgate. O propósito de Deus em enviar o seu Filho ao mundo foi não apenas libertar do mal maior, a condenação eterna, mas também abençoar com o maior bem, a vida eterna no céu. Resgatar e adotar são as palavras-chave aqui. Resgatar e adotar são as palavras-chave aqui. A lei dizia assim, o homem é pecador e deve morrer. Era o que a lei dizia. Jesus veio e disse, eu não sou pecador, mas eu vou morrer no lugar do pecador. Jesus não nasceu em pecado, não tinha pecado, nunca cometeu pecado, na minha visão, não poderia pecar, jamais.
mas ele assumiu o nosso pecado, as nossas iniquidades, para satisfazer as exigências da lei, pagar o preço exigido por ela, a morte, e assim retirar de debaixo da lei os que creem para a vida e a vida eterna. A palavra adotar aí significa dar o direito à herança. Preste atenção mesmo. O dia que você creu em Jesus como seu salvador pessoal, você foi retirado de debaixo da lei do pecado, colocado na família de Deus e não como uma criança mais. Você foi colocado como um filho adulto para administrar a herança do Senhor, para gozar a herança do Senhor. Portanto, quando uma pessoa crê, naquele instante ela é regenerada pelo Espírito de Deus, ela é feita filha de Deus por Deus mesmo, mas não só isso, naquele momento ela também é adotada, ela é colocada na posição de filho adulto, para que ela possa usufruir a herança divina. Irmãos, eu fico frustrado, eu fico triste quando o crente se comporta que nem criança na fé. Ele não foi salvo para isto, ele está vivendo incoerente com o que Deus fez na sua vida. Ele está vivendo como se tivesse um aio conduzindo ele na fase da infância, quando na verdade Deus já o fez adulto na fé, filho de Deus, pronto para viver e gozar a herança. Portanto, o crente mimimi é difícil. Ele deveria ser adulto, mas vive como criança. Deveria usufruir, não é? E administrar as coisas de Deus como um filho que foi transformado agora e está pronto para honrar o seu Deus. Fomos retirados da mão do aio, tutor e curador que era a lei, e agora fomos feitos filhos de Deus Altíssimo, adultos. Se não, escute, mas antes que viesse a fé, estávamos sob o cuidado da lei, e nela guardados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais debaixo de guia, a lei, pois todos vocês são filhos de Deus adultos, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fomos batizados, ou seja, colocados em Cristo Jesus, dele vos revestistes, e se sois herdeiros de Cristo, sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Precisa ser mais claro do que um texto desse? Ei, viva como adulto na fé, viva como um crente maduro, que já apropriou-se da herança e está administrando para o seu Deus. Meus irmãos, é por isso que foi contada aquela palavra dos talentos, por exemplo, quando Jesus vier e disse assim, os talentos que eu dei, presta conta. Não adianta o mimimi, mas eu enterrei, eu fiquei com medo de me roubarem, eu não tive tempo, porque os irmãos na igreja não me deram oportunidade. Ei, Deus não vai aceitar nada disso. Ele vai dizer, peraí, quando eu converti você, eu já te coloquei como adulto e herdeiro para você administrar minhas coisas, te dei tudo que era necessário, te dei a palavra, te dei o Espírito, te dei a igreja, te dei os dons, te dei os talentos. Ei, para de mimimi. Você é um adulto na fé. O Natal revela isso, irmão, para você viver como adulto e gozar dessas maravilhas divinas. O alvo da vinda de Cristo foi tornar você alguém maduro. Tudo Jesus ele fez por completo. Não deixou nada por fazer. Escute, não há mais preço a pagar para ser salvo. Não há mais obra a fazer para ser salvo. Não há mais leis a cumprir para ser salvo. Não há mais sacrifícios que devem ser feitos para a salvação. Não há mais uma via dolorosa que você tem que trilhar para obter o perdão. Tudo Jesus fez completo para você ser um adulto na fé. A obra dele foi cabal, suficiente, eficiente, completa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, que ele seja exaltado nesse Natal. Que ele seja amado, servido, proclamado, obedecido. Até porque Apocalipse diz que ele é o Cordeiro digno de abrir o livro. Que ele seja engrandecido. Porque o Natal revela a obra que ele veio fazer. Tirar-nos de debaixo da lei e colocar-nos salvos como filhos adultos para vivermos para a glória e administração do reino de Deus nesse mundo. Opa! Olha só como Deus fez. E olha o que ele espera da minha vida e da sua. Vamos viver coerente a isso. Em último lugar,
O resultado da vinda do Filho, o resultado final. Versículo de 5 a 7, não é? Preste atenção ali no versículo 5, que ele diz assim, ó, para remir os que estavam debaixo da lei, agora note ali, ó, a fim de. Preste atenção nesse a fim de, que ele é importante. Ele indica o resultado da vinda. São eles, primeiro, recebemos a adoção de filhos, verso 5. Deus nos elevou à posição de filhos, isto é uma bênção. Segundo, recebemos o seu Espírito Santo em nossos corações, versículo 6. Você se tornou o templo de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Se um dia você entrar num prostíbulo, preste atenção, você está levando o templo de Deus para lá. Se um dia você entrar numa festinha onde tem aquela bebedeira lascada, onde os casais trocam, fazem trocas de casais realmente, preste atenção, você está levando o templo de Deus para lá. Se você frequenta uma festa pagã, preste atenção, você está levando o templo de Deus para lá. Se você se expõe numa televisão, num celular, no computador, diante de qualquer coisa ilícita, você está colocando o templo de Deus ali. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Meus irmãos, isso é sério. Mas escute também as bênçãos. Você já parou para pensar que o Espírito Santo é o Consolador? Por isso que você tem consolo nas horas difíceis. Ele é o ensinador. Por isso que agora, lendo as Escrituras, você vai entender textos que você não entendia antes. Porque ele ensina. Ele é o intercessor. Quando você vai orar, às vezes, nós estamos tão atribulados, com tanta dificuldade, há tanto problema, às vezes, em casa, que a gente não consegue nem orar, né? Conversei com uma irmãzinha essa semana, ela falou, pastor, eu estou tão mal na saúde que eu nem consegui orar essa semana. Eu falei, não tem problema, nessas horas o Espírito Santo vai, com gemidos inexprimíveis, interceder por você. Pode ter certeza, você é filho de Deus. Ele é o produtor de frutos espirituais. Logo, somos uma árvore boa que produz bons frutos. Ele é o selo de Deus. Então, nós temos a garantia da nossa partida e entrada no céu. Ele é o Deus presente em nós. Logo, nunca mais mesmo, preste atenção, nunca mais você andará sozinho. Nunca mais. Porque você é o templo de Deus e o Espírito Santo habita em você, se é que tem descrito em Jesus como seu Salvador. Terceiro, deixamos de ser apenas servos e nos tornamos filhos, ainda que somos filhos servos, né? O versículo 7 diz, olha, vocês agora são filhos de Deus. Meus irmãos, 1 João 3,1 diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ser servo é bom, mas ser filho é melhor. Se não, vejamos. O filho tem a mesma natureza do pai. O servo não. O filho tem um pai. O servo tem um senhor. O filho obedece por amor ao pai. O servo obedece por medo. O filho é rico. O servo é pobre. O filho tem futuro. O servo nem sempre tem perspectiva. Como o pródigo, quando voltou para casa, os gálatas esperavam serem tratados como servos. Por isso estavam voltando às práticas da lei. Paulo diz para eles, não! Vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus. Ei, você é filho de Deus. Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Um filho servo. Mas é filho. E é por isso que Paulo canta aquele cântico de vitória e eu estou terminando. Portanto, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está claro para você? Revelações natalinas. Deus é pontual. Coloque isso no seu coração. Pare de sofrer. Pare de sofrer por coisas que Deus tem o tempo dele. Aprenda a confiar nele. Na hora certa, as coisas se resolvem. Segundo, o Natal revela que Jesus é divino, ele é Deus. Terceiro, que ele é humano. Quarto, que ele veio para a maior missão de resgate, buscar e salvar o perdido.
E quinto, o alvo, elevar-nos de debaixo da lei pela graça a filhos adultos na fé, para então assim vivermos coerentemente e glorificando o nome do Senhor. São estes os presentes que nem sempre são abertos no Natal. Ficam aí na Bíblia, escondidinho, e a gente não abre. Meus irmãos, são os melhores presentes. Abra eles, medite neles, goze-os em sua vida. Deus nos revelou eles hoje aqui. Essas revelações nos reportam a celebração daquilo que Deus fez por nós, o Natal. Mas também nos enchem de expectativa por aquilo que Ele ainda vai fazer na segunda vinda de Jesus. Quando dos céus nós seremos chamados, mas não chamados com resposta voluntária. Chamados sem condições de não responder, para sermos elevados às alturas e assim estarmos para sempre com o Senhor. Que o Natal te abençoe, que essas revelações natalinas encham seu coração de gozo no Senhor. Oremos. Pai santo e amado, obrigado pela tua palavra. Senhor, o Natal está aí e é muito bom saber das verdades do Senhor. É muito bom saber que nós temos um Deus que é Deus de verdade. Ele manda, Ele comanda, Ele estabelece tempos, prazos, Ele cumpre promessas, Ele tem o poder sobre o mundo e tudo que nele há. Este Deus é o Senhor, diante do qual nós nos prostramos e a quem nós reverenciamos. É muito bom saber que nós temos um Deus que é presente, 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. E que nos compreende, nos ajuda, nos socorre, que enxuga nossas lágrimas muitas vezes, Senhor, que são derramadas lá no recôndito de nossa casa, quando estamos enfrentando dias maus, difíceis, quando passamos por lutas que não temos coragem de contar para ninguém. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor viveu entre nós. Muito obrigado porque o Senhor sentiu as nossas dores. Muito obrigado porque o Senhor compreende a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Muito obrigado. Muito obrigado porque podemos falar com o Senhor livremente. Não precisamos ter medo. O Senhor nos entende, nos atende e nos socorre. Louvado seja o Senhor. Obrigado porque teus planos, eles são objetivos. E o Senhor, ó Deus, realmente tem feito por nós muito além daquilo que nós podemos imaginar. O Senhor nos salvou e nos colocou numa posição de filhos. Às vezes nós não compreendemos isto, outras vezes nós não vivemos coerentes com isto. Às vezes nos esquecemos que somos o templo do Senhor, que o Espírito Santo está em nós, e a gente, ó Deus, expõe esse templo a situações reprováveis. Mas o Senhor, que é bom e misericordioso, está nos ensinando, e veio nos mostrar hoje de manhã que nós temos que prestar atenção, e lembrar que nós somos filhos de um Deus santo e tremendo, servos de um Deus vivo. Pai, obrigado pela tua palavra. Abençoe estes irmãos e irmãs, que a glória do Senhor inunde os seus corações. Leve-nos para casa e à noite, Senhor, nos traga para cultuarmos o Senhor e aprendermos de ti um pouco mais. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.